Fala, meu aluno, tudo bem com você? Eu só estou aqui porque vocês estão aí, vocês só estão aí porque vão assistir mais uma aula em regime não presencial. Nesses dias, nós temos visto bastante anunciando na televisão a respeito da curva de casos do coronavírus, da curva de morte, da curva de contaminação, que a função, que a doença está se propagando exponencialmente e a taxa de disseminação de 1,5 e muitas informações a respeito desse tal crescimento exponencial. Então, a aula de hoje nós iremos começar a analisar, começar a aprofundar sobre o tema função exponencial. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seu coleguinha, ative as notificações para receber as próximas aulas que virão a respeito desse tema, certo? Vocês estão aqui com o professor Helton Gustavo e hoje vamos então para mais uma aula em regime não presencial. Vamos lá. Vamos lá, meu aluno. Para que você possa entender o que é função exponencial, primeiro você deve entender o que é potência de um número natural. Perceba o seguinte, número natural são os números positivos. Então a nossa potência terá que ser números positivos. Aqui nós temos a definição, dados o número real A. Ou seja, eu posso escolher qualquer número para representar a variável A, né? E um número natural N. Ou seja, por enquanto nós vamos trabalhar apenas com números positivos, né? Com N maior ou igual a 2. Portanto, nem o N igual a 0, nem o N igual a 1, a gente vai utilizar nesse momento, né? Chama-se de potência de base A e expoente N, ou número A elevado a N, que é o produto. O que é produto, aluno? Se você respondeu multiplicação, você já está de parabéns, começou bem no semestre letivo. É a multiplicação de N fatores iguais a A. Perceba o seguinte, se eu tenho aqui um produto de N fatores A, observe o seguinte, eu tenho A vezes A, né? Quantos A eu tenho, multiplicando esse caso? 2. Então, esse resultado, A vezes A, será A elevado a 2. Ou seja, eu simplifiquei um produto. Em vez de escrever um produto, eu escrevi uma potência. Posso dar outro exemplo para você aqui também, ó. A vezes A vezes A. Quantos A eu tenho aqui multiplicando? Eu tenho, então, 3A multiplicando. Dessa forma, eu posso escrever uma potência na base A da seguinte forma. A elevado à terceira. Só mais um exemplo para generalizar o nosso caso. Vai ficar assim, ó. A vezes A vezes A vezes A. Quantos fatores A eu tenho multiplicando nessa situação? Obviamente é 4. Então eu vou manter a base, que no caso é o A, e vou elevar o expoente, esse número natural, que no caso é o 4. E aí, se você tiver 2 horas para fazer isso aqui infinitamente, você pode fazer esse processo aqui infinitamente. Observe o seguinte, a potência de base A e expoente N é o número AN, que é o produto de N fatores iguais a A. Dessa forma, eu troquei um produto, uma multiplicação, uma operação, por um número na forma de potência. Esse será o nosso estudo dessa aula de hoje. Agora eu vou deixar 2 definições aqui para vocês, certo? A primeira definição será o seguinte, todo número sem um expoente, ele será ele próprio. Ou seja, A é a mesma coisa que eu colocar o seguinte, A elevado a 1. Eu transformei esse produto, que não é nem produto, né, o A, com o expoente 1. Se não tiver expoente, obviamente você já pode colocar lá no seu exercício que esse expoente vale 1. E a segunda propriedade da aula de hoje, né, a segunda definição, aliás, da aula de hoje, é o seguinte, todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Meu aluno, guarda essa regra na sua cabeça. É uma dica que vale pelo menos uns 10 pontos no Enem. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, dessa forma, se eu tenho aqui A elevado a 0, obrigatoriamente esse número valerá 1. Se eu tiver aqui agora, por exemplo, vou pegar um número negativo, então. Se eu pegar aqui menos 2 elevado a 0. Quanto vai valer esse número aqui, meu aluno?
Se você responder 1, já está participando bem da aula. Esse resultado aqui vai valer 1. Menos 2 elevado a 0 vale 1. Por fim, vamos fazer um número grande aqui, né? Vamos deixar aqui um 3.248 elevado a 0. Quanto vai valer esse número, meu aluno? Se você respondeu 1, está de parabéns. Então, essas duas propriedades que eu tenho. Por isso, dessa regrinha aqui, ó, com n maior ou igual a 2. Pois, das duas definições, eu tenho que quando n é igual a 1, é ele próprio. E quando n é igual a 0, o resultado vai ser igual a 1. Certo? Agora vamos a algumas propriedades. Então, meu aluno, agora nós temos a seguinte situação. As propriedades têm que obedecer este postulado aqui, ó, sendo A e B números reais. Então, eu posso escolher qualquer número real como sendo a base do nosso expoente. E N, números naturais, ou seja, somente números positivos. Temos a primeira propriedade aqui. Eu tenho a base A, sendo que na primeira base está elevado a M, e a segunda base é elevado a N. Esse produto de dois expoentes, eu posso manter a base e somar os seus respectivos expoentes. Ou seja, eu posso transformar um produto de dois expoentes em um único expoente, somando os seus expoentes aqui. Certo? Vamos fazer um exemplo para você entender. Eu vou colocar aqui 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, por exemplo, né? Então, você sabe que 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3 vezes 3, né, a primeira parcela. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu vou escrever aqui agora, vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Dessa forma, quantas parcelas de 3 eu tenho aqui nesse produto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso simplificá-lo. Ficando assim, portanto, 3 elevado a 5. Perceba que esse resultado é a mesma coisa que eu tivesse somado os expoentes. 2 mais 3, que 2 mais 3 é 5. Então, quando for potência, produto de potências, você, na mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Nessa situação aqui, na propriedade 2, eu tenho a divisão de potências da mesma base, sendo que o numerador, o expoente é m, e o denominador, o expoente é n. Como é divisão, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Perceba que tem dois pontos aqui que devem ser observados. O A tem que ser diferente de zero, pois não tem divisão por zero. E o m tem que ser maior que n, então eu devo escolher um n que seja maior que o m. Vamos então fazer um exemplo aqui. Aqui eu tenho 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado a 2. Eu vou reescrever esse número em forma de produto, ficando assim. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. Então, a tia Renata explicou a regra do samurai, né? O que o samurai tem? Espada, então ele corta. Você vai cortar esse com esse com esse. Ficando apenas 2 vezes 2, né? Então, como nós aprendemos, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Observe que este resultado, 2 ao quadrado, seria a mesma coisa que eu tivesse pegado, mantido a base 2 e subtraído os seus expoentes. 4 menos 2 dá como resultado 2, o que demonstra então a validade da segunda propriedade. A terceira propriedade fala o seguinte: eu tenho a multiplicação, ou seja, o produto de dois números elevado a um expoente n. Eu posso desmembrar esse produto ficando a multiplicação de duas potências. Seria então a elevado a n, b elevado a n. Ou seja, eu teria feito um chuveirinho aqui, né, com o expoente. O n atuaria tanto no a quanto no b. Vamos então fazer agora um exemplo para você entender isso aqui. Aqui no caso eu tenho 2 vezes 3 elevado à terceira. Observe que esses números que eu escolhi satisfazem essa propriedade, pois A e B são números reais, ou seja, 2 e 3 são números reais, pode ser qualquer número. E o n e o n, eles devem ser números naturais, então números positivos. O 3 é um número positivo. Vezes 3 a terceira, eu tenho que repetir essa parcela, essa base, 3 vezes, ficando assim, portanto. 2 vezes 3...
Dessa forma, eu vou separar, então, as parcelas que tem 2 das parcelas que tem 3. Nesse exercício aqui, eu tenho 1, 2, 3, 2. Vai ficar assim, portanto, 2 vezes 2 vezes 2. Né? Primeira parcela, primeiro membro, vezes... Eu tenho também a multiplicação de 3 termos. De 3, 3. 1, 2, 3. Eu vou, então, separá-lo, ficando assim. 3 vezes 3 vezes 3. Né? Então, eu tenho aqui o produto de 2, 3 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Então, vou reescrever. 2 elevado à terceira vezes. Aqui eu tenho 3 vezes. Ficando, então, portanto, 3 à terceira. Nós obtivemos, portanto, o que a propriedade nos informa. Desculpa, aliás, que é 3. Nós obtivemos, portanto, o resultado que a propriedade nos mostrou. Né? Eu fiz a distribuição desse 3, desse expoente, entre os dois termos da base. Ficando, então, portanto, 2 à terceira vezes 3 à terceira. A quarta propriedade, que é a mesma coisa da terceira propriedade, só que na forma de divisão. Né? Vamos pensar aqui em um número aleatório. Agora, vamos pensar aqui no 5 e no 4 elevado a 2, para não ficar muito grande o exemplo. Mas você, na sua casa, pode fazer com qualquer número. Você pode demonstrar essa propriedade com qualquer número. Até sugiro que vocês façam com outros para verificar a validade dessas propriedades. Então, 5 quartos ao quadrado. Tem que existir, então, um produto, uma multiplicação de 5 quartos por 5 quartos. Vai ficar assim, portanto, 5 quartos vezes 5 quartos. Né? Dessa forma, apareceu o 5 quantas vezes? 2. Então, eu vou escrever aqui. 5 elevado a 2. E o 4 apareceu quantas vezes? 2 também. Então, vai ficar assim, ó, 4 ao quadrado. Eu fiz, portanto, uma distributiva, né, em relação a esse expoente aqui. Ó. Certo, meu aluno? Já na propriedade 5, eu tenho o que é chamado de potência de potência. Então, quando você tem um número elevado a um expoente, e esse número também está elevado a outro expoente, eu faço, então, a multiplicação desses dois expoentes. Vai ficar o seguinte, vai ficar dessa forma, então. Para não ficar um vídeo muito longo, eu tô utilizando, então, números expoentes pequenos, 3, 2, você pode fazer na sua casa com 10, 50, porque aí você vai ter tempo para praticar essas propriedades. Então, aqui, ó, eu tenho que fazer um produto de 2 elevado a 3 duas vezes. Então, vai ficar assim, ó. Então, ficou assim, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, porque essa base aqui tem que aparecer duas vezes. Nós já utilizamos essa propriedade aqui, ó. É a primeira. Se você tem a multiplicação de um número da mesma base, com expoentes diferentes, você mantém a base e soma os expoentes. Vai ficar assim, portanto. 2 elevado a sexta. Porque eu somei 3 mais 3, que deu como resultado 6. Bem como eu poderia ter multiplicado os expoentes. 3 vezes 2 é 6. Essas propriedades servem justamente para facilitar as contas na hora que você for resolver algum probleminha a respeito de função exponencial. Espero que tenha ficado clara essa parte para a gente dar seguimento agora. Vamos fazer esse exemplo aqui para fixar esse conteúdo que foi explanado até então. Simplifique a expressão y é igual a parênteses, do a ao quadrado vezes b à terceira elevado à quinta, dividido por a ao quadrado elevado à terceira vezes b à sétima. Observe que não tem um sinal de vezes, mas fica implícito, né? Que a operação está sendo realizada aí é de multiplicação. Então vamos usar a propriedade nossa, as propriedades, as 5 propriedades. Eu vou utilizar aqui a propriedade de fazer a distributiva desse expoente aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim, vai ficar a ao quadrado elevado à quinta, dá como resultado a elevado à décima. Então vai ficar aí, a elevado à décima.
b a terceira elevado à quinta, dá como resultado, você vai fazer a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Vai ficar assim, ó, vezes b elevado a 15. Né? Coloca aí, então, aí, sinalzinho de multiplicação aí, para você ir decorando, certo? Aqui, a mesma história. 3 vezes 2. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Vai ficar assim, ó, a elevado à sexta vezes b elevado à sétima. Agora, eu vou simplificar essa equação em duas parcelas. Aqui contém a e aqui contém b. Portanto, vai ficar assim. Y é igual a elevado a 10 sobre a elevado a 6 vezes b elevado a 15 sobre b elevado a 7. Então, perceba que eu tenho uma divisão de mesma base. Então, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Os expoentes aqui são 10 e 6. Aqui nesse segundo membro também, eu tenho a base que é b e os expoentes 15 e 7. Na divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, y é igual a, vou escrever de outra cor aqui, ó, 10 menos 6, para ficar bem didático, vezes b, 15 menos 7. Terei y é igual a 10 menos 6, dá como resultado 4. E 15 menos 7 dá como resultado 8. Eu, portanto, simplifiquei, né, essa expressão aqui. Tanto que ela dá uma expressão mais bagunçada, mais complicada, olha o tanto que ela ficou mais simples assim agora. Então percebam, meus alunos, as propriedades são de fundamental importância para você entender o conteúdo que nós vamos estudar esse bimestre. Se não entendeu, volta no vídeo e assiste novamente. Aquelas 5 propriedades são de fundamental importância para você entender os próximos conteúdos que virão. Vamos agora entender potência de expoente inteiro, ou seja, contém número negativo. Quando se trata de um expoente negativo, nós iremos adentrar agora em um outro campo de estudo, que é o potência de expoente inteiro negativo. A definição é o seguinte: dados um número real A, nós já sabemos o que é, não nulo, não pode ser zero, e o número natural n, ou seja, por enquanto na definição está utilizando o número positivo, né? Chama-se potência de base A e expoente menos n, deixa eu até reforçar aqui, menos n, o número a elevado a menos n, que é o inverso de a elevado a n. Ou seja, meu aluno, nessa parte nós estamos agora descobrindo uma nova palavra dentro do vocabulário da matemática, que é a palavrinha inverso. Nós já estudamos o que é um oposto. Qual que é o oposto de 5? É menos 5. Qual que é o oposto de menos 8? É 8. Então, quando se fala oposto, eu estou falando sobre o número ser. Se ele é positivo, tem um número que é negativo. Se é um número que é negativo, tem sua versão positiva. Já o inverso é você inverter, ou seja, trocar o sinal do expoente. Se o expoente aqui é positivo, é negativo, ele vira positivo, no seu inverso. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender. Por exemplo, 3 elevado a menos 5. Então, 3 elevado a menos 5, eu tenho que fazer então a operação inversa dele, eu tenho que inverter esse expoente. Para inverter ele, o que vai acontecer? Eu tenho que pagar um preço, né? Eu vou colocar aqui 1, e esse expoente vai vir aqui para baixo. Vai ficar assim então, ó, 3 elevado a 5. Isso aí que é o inverso do número. Eu estava negativo, virou positivo. Mas aí teve que pagar um preço, teve que aparecer esse 1 aqui em cima. Feito assim, você pode usar os mesmos processos que nós já estávamos utilizando antes. Ou seja, vai ficar assim, ó, 1. Aí você pode escrever o 3 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E fazer a multiplicação entre eles. Se você fizer essa multiplicação 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá como resultado 243. Então, fica assim, 1 sobre 243. Então, esse resultado aqui, menos 3 elevado a 5, é a mesma coisa que 1 sobre 243. Certo?
No exemplo 2, eu tenho a multiplicação de um número pelo seu inverso. Então, quanto que vai dar esse resultado? Nós sabemos o seguinte, quando a base é igual, eu mantenho a base e somo os expoentes. Resultando assim, portanto, ó, 2 a terceira mais, como esse aqui está negativo, vou colocar entre parênteses. Né? Vai ficar menos 3. Então, meu aluno, ó, mais com menos dá como resultado menos. Então, você vai escrever aqui 2 a terceira menos 3. E 3 menos 3 dá como resultado 0. Então, 2 elevado a 0. Nós já sabemos que todo número elevado a 0 dá como resultado o número 1. Desta forma, portanto, eu tenho um resultado muito importante para falar para você que está aí até agora assistindo essa videoaula. Todo número multiplicado pelo seu inverso, o resultado tem que ser 1, independente da base e independente do expoente. Todo número multiplicado pelo seu inverso, o resultado é 1. Bem como todo número somado com seu oposto, o resultado dá 0. Pois você pensar 5 menos 5, o resultado é 0. Já um número multiplicado pelo seu inverso dá como resultado o número 1. No 3, nós vamos estender aquela propriedade da divisão. Né? Lá só podia ser com o numerador maior que o denominador. Nesse caso aqui, o numerador ele é menor que o denominador. Mas a regra continua sendo a mesma. Se as bases são iguais, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Vejam só. Vou manter a base e subtrair os expoentes, ou seja, 3 menos 5. Certo, meu aluno? E aí, você vai responder para mim o seguinte, ó. 3 menos 5, né? Eu passo 5 menos 3 e mantenho o sinal do maior. Vai ficar, portanto, então, menos 2, pois o sinal do maior é do 5. Como nós já aprendemos, esse número aqui, que está com expoente negativo, eu inverto ele. Vai ficar o seguinte, 7 terços sobre 7 quintos é a mesma coisa que pago o preço e divido pelo expoente positivo. 1 sobre 7 ao quadrado. E 1 sobre 7 ao quadrado, você sabe que 7 vezes 7 é 49, dá como resultado, então, 1 sobre 49 avos. Fechou, meu aluno? Aí sim, hein? Vamos agora entender um pouco sobre expoente fracionário ou o expoente racional. Nós vamos entender essa parte e a aula vai acabar nesse tópico, certo? Vamos então entender potência de expoente racional. Vamos fazer a leitura aqui desse texto. Dados um número real positivo A. Um número inteiro, ou seja, tanto positivo quanto negativo, N. E um número natural, maior que 1, ou seja, N com N maior ou igual que 1. Chama-se potência de base A e expoente M sobre N, a raiz enésima de A elevado a M. Professor, não entendi nada que você falou. Meu aluno, se você não entendeu, você vai entender essa regrinha aqui, ó. Essa parte, tudo aqui que eu li para você, que você não entendeu nada, você vai colocar na sua cabeça apenas o seguinte: quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Repete aí 5 vezes na sua casa. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Veja só esses exemplos que eu coloquei aqui para a gente fazer agora, certo? Eu vou apagar aqui, vou usar a minha super, hiper, mega imaginação. Vou desenhar um sol aqui, certo? Um sol, tudo bonito. Aí, olha que legal, sol, dia de verão lá em Itaguaru. Então o que acontece? Quem está no sol? Quem está no sol é 1. Ele vai ter que ir para a sombra. Mas o que é ir para a sombra? Ir para a sombra é dentro da raiz. Né? Ó, desenha a raiz aqui, certo? Esse 1, ele está no sol. Então, ele vai para a sombra. Ele vai ficar aqui dentro, aqui, ó. E o 2? O 2 está protegido aqui pela barra. Então, o 2 está na sombra e ele vai para o sol na raiz. Né? E o 5 é a nossa base. Aí, ó. Fica raiz quadrada de 5 elevado a 1. Só isso. Essa tranqueira aqui, tudo se resumindo. Ó, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Olha esse exemplo aqui. 8 elevado a 1 terço. Você sabe, meu aluno, que você vai desenhar uma raiz aí, certo? Ó, o 1 está na sombra, então ele vai para o sol. Aliás, o 1 está no sol, ele vai para a sombra dentro da raiz, certo? O 3 está na sombra, ele vai para o sol. Olha só,
e o 8 é a nossa base. Então vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 8 elevado a 1. Tem 15, cabrão. Agora, você vai fazer aqui, ó, o 2, ó, 2 elevado a 7 quintos. Por isso que ele é expoente m sobre m, uma divisão. Então o 7 está no Sol, vai para a sombra, o 5 está na sombra, vai para o Sol. Desenha a raiz. Aqui você vai pôr o 7, o índice da nossa raiz será o 5 e mantém a base 2. Acabou o exercício. Outro aqui, ó, o 2 está no Sol, vai para a sombra, o 3 está na sombra, vai para o Sol. Aí você vai desenhar a raiz, não ser tão grande assim. O 2 está na sombra, aliás, o 2 está no Sol, vai para a sombra. O 3 está na sombra, vai para o Sol. E mantém a base 5. Pronto, acabou. Esse aqui já é um número negativo, né? Já é um número negativo. Eu acho que eu vou pagar aqui, dar um corte aí, editor. Esse expoente aqui está negativo, então eu tenho que fazer mais contas, o espaço não ia dar. Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou colocar a raiz. Quem está no Sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o Sol. E põe aqui o 64. Aí, meu aluno, você já aprendeu comigo aqui hoje o quê? Que todo número que está com expoente negativo, você faz o inverso dele. Você inverte, coloca 1 sobre esse número. Então vai ficar assim, então. Vai ficar raiz cúbica de 1 sobre 64. Né? Aí o que você pode pensar agora? Você pode pensar o seguinte, dá para fatorar o 64? Dá, né? Você vai pensar aqui, você pode colocar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Se você não tem familiaridade com ponto de cabeça, então você vai fatorar esse número. Fatore aí na sua casa como exemplo. Então vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 1 sobre 4 ao cubo. O Renato explicou para mim que quem tem advogado sai da cadeia, então esse cubo corta com esse 3 da raiz aqui, obtém como resultado, deixa eu escrever aqui, é 1/4. Certo, meu aluno? Então eu simplifiquei aí. Esse resultado aqui, 64 elevado a menos 1/3, ele dá como resultado 1 sobre 4. Refaz essa continha aí no seu caderno sozinho, tenta fazer ela. E se não der conta, se precisar de alguma explicação, deixa aqui nos comentários. Ou então você vai deixar lá no fórum do GR8 que vai estar disponibilizado para vocês. Vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui no 64 elevado a 1/3 em 100 elevado a menos 1 sobre 2, certo? Você vai pensar o seguinte, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Então você vai desenhar a raiz aqui, vai ficar menos 1 que está no Sol, e o 2 que está na sombra ele vira índice, né? E aí você escreve, vou escrever aqui o 100, ó. Certo? Como o expoente está negativo, o que você vai fazer? Você vai inverter ele, certo? Vai inverso. Vai ficar assim então, ó, raiz quadrada de 1 sobre 100. Certo, meu aluno? 1 sobre 100, você pode pensar o seguinte, ó, 10 vezes 10 dá 100. Então 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. A tia Renata me explicou que quem tem advogado sai da cadeia. Então esse 2 aqui, você corta com esse 2 aqui. Sobrou o seguinte, ó. Então sobrou o seguinte, que 100 elevado a menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Certo? Propriedades aí para vocês. Meus alunos, essa foi a nossa primeira aula sobre função exponencial, sobre propriedades da função exponencial. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Reforço o pedido que, se não entendeu, deixe os comentários aqui que eu vou estar respondendo vocês, ou então deixe no GR8. Não deixe de assistir esse vídeo até o final. Se for alguma dúvida, volte no vídeo. Vocês têm tempo em casa para estudar. Não vamos reclamar do regime não presencial de aula sem deixar de fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, vamos estudar. Eu estou à disposição de vocês, tanto no WhatsApp, quanto em algum fórum, em alguma rede social que esteja disponível. Vocês podem e têm acesso aberto a tirar dúvida a qualquer momento comigo, certo? Utilize o livro didático de vocês.
estudando a partir da página 127. Então você pode pegar seu livro também e fazer uma leitura dele. Espero que tenham gostado dessa aula. Compartilhe esse vídeo com um coleguinha, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e ative o sininho de notificação, né? Badale esse sininho para quando sair vídeo novo você já estar antenado, certo? Vamos estudar, vamos fazer esse regime não presencial de aula vingar. Ok? Até a próxima então, abraço, até mais.